Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, aconteceu de novo. Mais uma vez o governo federal mexeu nas regras trabalhistas, agora através da portaria 349 do Ministério do Trabalho e Emprego. A portaria 349 nada mais fez do que regulamentar questões pertinentes ao trabalhador autônomo e o trabalhador intermitente, né? São os pontos mais importantes dessa portaria que nós vamos abordar agora, cada um deles. Em resumo, a portaria 349 do Ministério do Trabalho e Emprego é um Ctrl+C, Ctrl+V da falecida medida provisória 808 de 2017, que não foi votada no Congresso Nacional e perdeu a sua eficácia. Então agora a portaria 349 veio falar tudo aquilo que a MP falou, regularizando alguns aspectos muito controversos em relação ao trabalhador autônomo e o trabalhador intermitente, tá? Ocorreu de novo, mas nós temos que estudar, nós temos que nos preparar, temos que encarar essas mudanças e aplicar no nosso dia a dia. É lei? Não é lei, só que ela veio regulamentar, regularizar dispositivos e institutos que estão previstos em lei, na Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Ela veio regularizar isso, portanto, tem caráter de lei e deve ser observada, deve ser seguida. É uma orientação de como proceder, principalmente, que é o ponto mais importante, em relação ao trabalhador autônomo e o trabalhador intermitente, tá certo? Então vamos ver o que ela fala. Vamos iniciar. Apesar de que a gente já conhece, porque é uma cópia da MP, mas vamos estudá-la aqui rapidamente para saber quais são as novidades aí norteadoras desses dois institutos. Vamos lá. O seu artigo 1º já fala direto sobre o trabalhador autônomo. Diz que, cumpridas por este todas as formalidades legais, cumpridas pelo autônomo, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da CLT. Ou seja, gente, essa portaria repetiu lá a redação da MP, dizendo que o trabalhador autônomo pode ser contratado de forma exclusiva. Então, se eu tenho uma empresa e um prestador de serviço trabalha apenas para mim, só emite nota para mim, toda a fonte de recurso, de sustento, de subsídio dele vem através do meu pagamento, isso não configura vínculo de emprego, tá? Se tinha uma discussão muito grande na Justiça do Trabalho sobre esse tema, não sabemos ainda como os juízes vão encarar isso. A prática vai nos dizer, tá? Então, em que pese ter uma relação autônoma pura e lícita dentro das conformidades legais, temos que ter o cuidado para não confundir trabalhador autônomo com empregado, porque se preenchidos os requisitos da relação de emprego, será sim configurado vínculo. Esse é o perigo, mas, segundo esse norteador, o fato de ser exclusivo não configura vínculo de emprego, tá? Sendo de forma contínua ou não, ou seja, todos os dias ou uma vez por mês ou quando surge a demanda, tá bom? Vamos lá. Seguindo, o que o parágrafo 1º fala? Não caracteriza a qualidade de empregado, prevista no artigo 3º da CLT, o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um tomador, que é o que nós já falamos. Parágrafo 2º. O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive a modalidade de autônomo. Tá? Parágrafo 3º, na sequência. Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar a atividade demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade, caso previsto em contrato. Ou seja, gente, o que se tem numa relação de trabalhador autônomo? Se tem uma obrigação contratual, é uma relação civil e não uma relação de trabalho, uma relação empregatícia. No contrato de trabalho, se o empregado se negar a prestar um serviço ou executar uma ordem do seu empregador, ele vai sofrer uma penalidade, uma suspensão, uma advertência verbal ou escrita, ou até mesmo, em casos mais graves, uma justa causa, por desídia, enfim, são exemplos.
Mas em relação ao autônomo, a obrigação é contratual, é civil. Se ele se recusar, por isso que esse texto aqui, na prática, ele não se aplica, não tem como a gente imaginar que um prestador de serviço vai se recusar a executar uma demanda, porque está previsto em contrato, ele precisa receber. Se ele não trabalhar, ele não vai receber, portanto ele vai fazer. Agora, se ele se recusar, temos lá as implicações legais através do contrato. Então, o contrato é que vai nortear se haverá penalidade, multa ou não. Tá certo? Vamos seguir lá na nossa leitura. Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros e trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que cumpridas os requisitos do caput, que acabamos de ver, não possuirão a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Então aqui a portaria nada mais fez que elencar, exemplificar algumas funções que se enquadram nesse contexto de trabalhador autônomo, tá bom? Vamos para o artigo 2º agora. O contrato de trabalho intermitente. Aí ele inicia o assunto sobre o intermitente. Ele fala que deve ser celebrado por escrito e registrado na carteira de trabalho do empregado, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva. E deve conter 2 pontos. Mas vem aqui eu quero falar um negócio para você. Muita gente confunde o intermitente achando que o intermitente não tem carteira assinada. Pessoal, trabalho intermitente, isso será alvo de um vídeo específico nosso mais adiante. Trabalho intermitente é empregado, tem carteira assinada, todos os direitos inerentes ao empregado por tempo indeterminado é aplicável ao intermitente. A única diferença, a diferença substancial entre o trabalhador intermitente e aquele empregado que é contratado por prazo indeterminado, vamos chamar de contrato de trabalho normal. A única diferença entre esses dois é que o intermitente tem períodos de inatividade. Ele é chamado para trabalhar, recebe por aquele período, por aquela hora de trabalho e depois fica inativo. Mas isso não quer dizer que ele não tem o direito de ter a carteira de trabalho assinada. Ele deve ser obrigatoriamente assinada a carteira do trabalhador intermitente, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir para ver o que a portaria está nos dizendo. O que deve conter, então, no contrato, né? Nesse contrato previsto entre empregador e intermitente? A identificação, evidentemente, as assinaturas, o endereço completo, o valor da hora, agora é importante, o valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, nem inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função do intermitente, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Quais são os pontos importantes que a gente tem que se atentar aqui? O que a portaria fez de novo? Ela veio trazer uma novidade pequenininha, mas trouxe. O que é? A lei fala que deve ser pago por hora, só que a portaria veio dizer que veio dar uma possibilidade de contratação por dia. Nem todo trabalho, nem toda demanda de uma empresa é possível um pagamento por hora, e sim um pagamento por dia. Então, se o trabalhador intermitente for convocado para trabalhar, por exemplo, 5 dias seguidos numa empresa para satisfação de alguma atividade específica, ele vai receber por dia de trabalho e não por hora. Vai ter direito a hora extra, como qualquer outro empregado. Mas o contrato dele pode ser por pagamento diário. Então fica atento nisso. Não é só pagamento por hora, é pagamento por dia também. Tá? O outro ponto, que é a questão de observar efetivamente o valor hora do salário mínimo ou o valor hora do salário daqueles empregados que já estão lá contratados por prazo indeterminado, que exercem a mesma função do trabalhador intermitente. Então isso também tem que ficar atento para não errar. Vamos seguir. Na hipótese, o local de trabalho também deve ser estipulado, o local e o prazo para o pagamento da remuneração. Em relação ao prazo, gente, esse prazo ele pode ser
pactuado conforme a necessidade ali daquela atividade específica, não tem uma regra engessada, tá? Se o trabalhador for convocado, por exemplo, a trabalhar numa temporada num resort, numa praia X, ele vai trabalhar durante a temporada de verão, vai trabalhar, por exemplo, 60 dias. Empregado e empregador vão negociar se esse pagamento vai se dar por semana, se vai se dar de forma quinzenal ou mensal. O que não pode acontecer é o pagamento ultrapassar o mensal. O pagamento tem que ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado, como qualquer outro empregado, tá? Esse é um detalhe importante. Vamos seguir. O empregado, parágrafo 1º, tá? Do artigo 2º ali. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até 3 períodos. Aí, o legislador vem trazer essa possibilidade de o intermitente também poder fracionar suas férias. Mas o intermitente tira férias? É claro que tira. Mas qual a diferença? A diferença é que ele vai trabalhar, ele trabalha, recebe pelo período que ele trabalhou e fica na inatividade. Quando chegar o momento dele tirar férias, ele tem o direito apenas de não ser convocado. É uma coisa assim um pouco estranha, mas por que ele só vai ter o direito de não ser convocado? Porque ele já recebeu as suas férias proporcionais no momento em que ele executou a sua tarefa. O intermitente trabalha e no final de cada período trabalhado ele recebe as férias proporcionais àquele período. Portanto, quando chegar o momento das férias, ele só vai ter o direito de não ser convocado. E esse direito pode ser fracionado em 3 vezes. Tá? Vamos seguir. Na hipótese de o período de convocação exceder 1 mês, o pagamento das parcelas a que se refere o parágrafo 6º do artigo 452-A da CLT não poderá ser estipulado por período superior a 1 mês. Aquilo que acabamos de falar, tá? Não pode pagar salários para o empregado depois de 1 mês e meio, depois de 2 meses ou enquanto durar o período de trabalho do intermitente. Tem que ser pago mensalmente como qualquer outro empregado, tá? Aí o parágrafo 3º, ele é bem interessante. O que ele vem nos dizer? Dadas as características especiais do contrato de trabalho intermitente, não constitui descumprimento do inciso 2 do caput ou discriminação salarial pagar ao trabalhador intermitente remuneração horária ou diária superior à paga aos demais trabalhadores da empresa contratados por prazo indeterminado. É evidente, senhor ministro, é evidente que pagar a mais não é discriminação. Pagar a mais não vai estar descumprindo esse dever de observar pelo menos o valor hora do salário mínimo e o valor pago aos demais empregados, tá? Não é. Então é um texto que a própria razão já nos responde e nos diz que não faz o menor sentido, tá? Que mais? Vamos seguir agora no parágrafo 4º. Constatada a prestação de serviço pelo empregado, estarão satisfeitas os prazos previstos no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 452 da CLT, que é os prazos lá de convocação e o prazo que o intermitente tem para dizer se aceita ou não o trabalho. Artigo 3º. É facultado às partes convencionar por meio de contrato de trabalho intermitente o local da prestação, os turnos para os quais o empregado será convocado para trabalhar e a forma e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviço. Então, o empregador e o empregado intermitente poderão pactuar qual será a forma de convocação, por mensagem, por e-mail, por ligação, independente, qualquer forma válida de convocação é suficiente para iniciar o marco. Qual o marco? O marco de resposta ao empregador se aceita ou não o trabalho. Tá? Artigo 4º. Para fins do disposto no parágrafo 3º do 443 da CLT, considera-se período de inatividade um intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviços nos termos do parágrafo 1º do artigo 452-A da CLT. Parágrafo 1º. Durante o período de inatividade,
O empregado poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica do empregador, utilizando o contrato de trabalho intermitente ou de outra modalidade de contrato de trabalho. Isto é, o intermitente pode trabalhar para quem ele quiser. O intermitente pode ter vínculo com 2, 3, 5, 10, 15, 30 empregadores que o contratem por intermitente, ou se ele até mesmo tiver um trabalho por prazo indeterminado, não tem problema, desde que não atrapalhe, desde que não haja choque, conflito. Tá? E todos esses empregadores podem ser concorrentes entre si, não tem o menor problema, isso pode, isso tem validade, tá? Então fica a critério do empregado e também fica a critério do empregador contratar quantos intermitentes ele quiser, porque ele só vai pagar quando tiver efetivamente trabalho. É o famoso tem trabalho, tem salário, tá? Vamos lá. No contrato de trabalho intermitente, parágrafo 2º, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e não será remunerado, hipótese em que restará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente caso haja remuneração por tempo à disposição do período de inatividade. Então, se o empregador, por alguma razão, remunerar o empregado estando inativo, ou seja, estando em casa esperando um chamado ou estão trabalhando para outras empresas, outros empregadores, se o empregador fizer isso, remunerá-lo na inatividade, estará descaracterizado o trabalho intermitente, passando a ser considerado trabalho por prazo indeterminado, ou seja, contrato de trabalho normal, dito normal, tá certo? Artigo 5º. As verbas decisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho. Parágrafo único, para dar uma sequência lógica nesse ponto. No cálculo dessas verbas, será feito da seguinte forma: serão considerados apenas os meses durante os quais o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos 12 meses, ou o período de vigência do contrato de trabalho intermitente, se este for inferior. Tá? Então, o que o empregador vai considerar na rescisão do contrato? Porque se tem carteira assinada, um dia vai ocorrer a rescisão. Na rescisão, a média para pagamento das verbas decisórias é a média do período trabalhado dentro de 12 meses. Dentro de 12 meses, o empregador vai ver quantos dias ou quantos meses o empregado trabalhou e vai calcular essa média. O resultado vai ser a base de cálculo para todas as verbas decisórias. Tá certo? E o artigo 6º diz que, no contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Então, é evidente que, se tem contrato de trabalho, é devido o INSS e o FGTS e tem o dever legal de demonstrar, de comprovar isso ao empregado. Agora o 7º e o 8º artigo para finalizar. Vamos lá. As empresas anotarão na carteira de trabalho de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referentes aos últimos 12 meses. Aí veio só regularizar um ponto que ficou em aberto na legislação trabalhista sobre aqueles empregados que recebem gorjetas. E o artigo 8º, para finalizar, fala sobre a comissão de representantes dos empregados. Aqui se refere o título 7A da CLT. Diz que não substituirá a função do sindicato de defender os direitos e os interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, evidentemente, hipótese em que será obrigatória a participação do sindicato em negociações coletivas do trabalho, tá? Nos termos da Constituição Federal. Pessoal, eram essas as modificações, eram esses pontos que nós gostaríamos de destacar aqui hoje com vocês e espero que tenham gostado, espero vocês
no nosso próximo vídeo. Não esquece de clicar aqui para curtir nosso canal. Não esquece de clicar no joinha, é muito importante pra gente, tá bom? Um grande abraço e até mais.